O desenvolvimento cognitivo alterado, isso aqui praticamente com todas as pessoas com TEA tem um desenvolvimento cognitivo alterado em alguma área do conhecimento. Muitos podem ser muito bons em matemática, mas geralmente em português, principalmente para escrever uma redação, para se expressar, tem dificuldade. Comportamentos repetitivos, o Donald ele costumava ficar se balançando para frente e para trás. Tem alguns pessoas com autismo que fica pulando ou faz algum gesto, né, repetitivo. Ecolalias, né, crisântemos, eu, você, né, uma ecolalia. E sensibilidade pouco comum a determinados fatos e situações. Então, dependendo se o estudante ele gosta muito das coisas naquele lugar, para preservar a mesmice, se de repente sair da rotina dele, ele já começa a se irritar. Então, ele tem essa sensibilidade pouco comum a determinados fatos e situações. Bom, essas são as características primárias e algumas características secundárias que o Leo Kanner descreveu no seu artigo, que ele publicou em 1943, intitulado de Distúrbio Autístico do Contato Afetivo. Esse artigo ele foi citado, ele começou a ser muito citado, ele foi lido, mas não fez dele assim muito famoso. Não fez dele muito famoso e nem mesmo o autismo. Tá? O autismo ele começou a ficar realmente famoso após uma reportagem da revista Times. Nessa reportagem eles falam, os repórteres ali, os jornalistas, e tem até um especialista, né, ali, mas que não sabe muito sobre o autismo, fala sobre o autismo, mas de uma maneira bastante grotesca, exagerada, muitas coisas erradas. Entretanto, ali neste artigo, demonstra claramente uma necessidade, né, para culpar as mães. Justamente porque o Leo Kanner ele chega a entender que a causa do autismo era ligado à frieza dos pais, principalmente da mãe. Foi ele mesmo que cunhou o termo mães geladeiras. Mas lembrando que quando ele descobriu o autismo, ele já via que o autismo era algo inato. Foi muito mais assim por uma questão de influências, né? A psicanálise estava, né, em voga, estava em alta, e por influência do momento ele foi ali e achou que a causa seria que eles não nasciam com autismo, mas que as crianças desenvolviam o autismo por conta da frieza, né? Principalmente das mães, as mães geladeiras. Então, com essa reportagem da revista Time, né, o autismo ele começou a ficar famoso. Aí todo mundo começou atrás, as mães, os pais, começar a saber se o seu filho tinha autismo ou não. E aí o mundo foi pego. Havia poucos psiquiatras no mundo, havia pouco psiquiatra, médicos que entendiam do autismo, né? Então foi aparecendo pessoas que diziam saber tudo do autismo, sabia muito pouco, virou uma confusão tremenda. As mães, principalmente, e os pais, né? Os pais dos autistas sofreram muito, porque onde iam, meu filho tem autismo, então já era mal visto, por exemplo, assim, a mãe carregava a culpa, seu filho é autista por causa de você. Então, onde a mãe e os pais, né, buscavam ajuda médica, então havia o médico para tratar o filho e o assistente social já ia tratar a mãe, para saber por que a mãe trata mal o filho, por que a mãe é fria com o filho. Então, depois que surgiu um psicólogo, um doutor em psicologia, que ele tinha um filho autista, não gostou dessa teoria, dessa tese de que a causa do autismo era os pais, ele nunca gostou dessa. Ele conseguiu reverter essa situação e Leo Kanner pôde se retratar. Olha, o autismo é algo congênito, é biológico, não tem nada a ver com pai ou mãe. A criança, a pessoa com autismo, com esse distúrbio que ele gostava de chamar de distúrbio autístico, o autismo infantil precoce, né, que ele acreditava que era mais só nas crianças que dava, né, que a criança não sabia que era para a vida toda. Ele chegou, né, reconheceu
que o autismo é inato. A pessoa nasce com autismo e lá pelos 2 anos, 3 anos, as pessoas começam a identificar que aquela pessoa, aquela criança tem autismo. Nisso tudo também vale lembrar aqui que logo após assim a publicação do seu artigo, veio a questão, mas esse autismo, Donald, né, Triplett, é a primeira pessoa com autismo no mundo? Ou sempre existiu o autismo, só que ninguém tinha essa lente, né, esse diagnóstico? Então, desde o começo, o Leo Kanner falava, não, sempre existiu, só que não tínhamos essa lente, né, não diagnosticávamos como autistas, né? Então, ou era o esquizofrênico, ou era o, né, segundo a terminologia médica da época, ou era um imbecil, o idiota, né? E assim por diante. Mas sempre existiu o autismo, o que nunca existiu foi o diagnóstico, tá bom? Então, o Leo Kanner, né? Então, ele conseguiu dizer que não era culpa das mães, mas como algo inato, que a pessoa nasce com autismo. Entretanto, ele estimulava uma pesquisa voltada também não apenas para o biológico, mas o contexto em geral. Vale lembrar aqui também que durante um tempo, até ele conseguir o diagnóstico, até ele conseguir se decidir pelo, né, vamos dizer assim, pelo autismo, ele titubeou algumas vezes. Ele ainda acreditava, às vezes, que poderia estar totalmente enganado, que o autismo não existia, que era apenas mesmo um sintoma da esquizofrenia. Inclusive, uma médica que leu o seu artigo, observou as crianças analisadas por ele, né, falou assim, não, essas crianças não têm autismo, elas são esquizofrênicas. Né? Então, ele teve uma época de dúvidas. Mas, no final, ele conseguiu estabelecer o autismo, né, enquanto uma síndrome específica. Então esse foi o grande mérito deste grande psiquiatra, também um grande homem. Ele era um austríaco e judeu, é um médico, um psiquiatra que ajudou muitas pessoas, né, inclusive os judeus que fugiram, né, dos campos de concentração, fugiram do nazismo, né, ele conseguiu acolher essas pessoas nos Estados Unidos, arrumar emprego para elas, né, deu uma força, entrou em algumas causas na época também, algumas questões assim até bastante perigosas, onde ele arriscou a própria vida para denunciar um contrabando de garotas, né, e várias coisas. Era um homem assim, um grande homem, e ele deu essa grande contribuição para a humanidade, descobrindo o autismo. Embora ele enxergava o autismo muito intimamente relacionado à esquizofrenia e nos quadros da psicose. Tá bom? No próximo vídeo eu estarei falando das descobertas do Hans Asperger, né, que já não vê o autismo como uma psicose, mas como uma psicopatologia. Tá bom? Então eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.